Há muitos lugares com realidades extraordinárias, mas certamente você nunca imaginaria que poderia haver um país que nasceu após um dos maiores desastres naturais da história da humanidade e que nesse lugar, para evitar que um homem tenha várias esposas, o governo criou uma série de impostos para tornar isso cada vez mais caro e complicado. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos conhecer com mais detalhes Bangladesh, um dos países mais remotos e desconhecidos, mas ao mesmo tempo extraordinários do planeta. Bangladesh, um dos lugares mais superpovoados e sujos do planeta, com barracas de rua que o surpreenderão e onde você dificilmente pararia para comer. Um país onde um homem pode ter, desde que possa sustentá-las, mais de 4 esposas ao mesmo tempo, embora o governo tente impedir isso de forma surpreendente. Um dos lugares mais densamente povoados e também poluídos e sujos, com curiosidades extraordinárias como o fato de ser um dos principais exportadores de roupas, de ter o maior manguezal do mundo, ou de ter acontecido aqui uma das maiores catástrofes e tragédias da história, que, embora pareça estranho, ajudou a criar esta nação. Preste atenção e não perca este vídeo, pois garantimos que descobrir Bangladesh conosco vai surpreender você. Vamos começar. Bangladesh é uma das áreas mais férteis do planeta. Essa realidade tem a ver com o fato de que o país abriga uma das regiões mais biodiversas e exclusivas do planeta, conhecida como Sundarbans. Sundarbans é a maior floresta de mangue do mundo, estendendo-se por Bangladesh e pelo estado indiano de Bengala Ocidental. Essa vasta extensão de manguezais não é apenas um pulmão verde vital para a região, mas também um ecossistema crucial para a sobrevivência de várias espécies. Esse lugar extraordinário e único é o lar do famoso tigre de Bengala, uma espécie icônica e ameaçada de extinção. Além desses tigres, os Sundarbans também abrigam uma grande variedade de vida selvagem, incluindo crocodilos, golfinhos do Ganges e uma incrível diversidade de pássaros e peixes. Os manguezais oferecem um habitat exclusivo que sustenta essas espécies, fornecendo abrigo e uma rica fonte de alimentos. A interdependência entre a flora e a fauna em Sundarbans torna esse ecossistema extraordinariamente resistente, mas também vulnerável às mudanças ambientais. Sua posição geográfica na confluência dos principais rios e sua proximidade com o mar o tornam particularmente vulnerável a enchentes e ciclones, mas também é uma das regiões mais produtivas em termos de agricultura e pesca. Bangladesh também é um dos países mais superpopulosos do planeta. Com uma população de mais de 160 milhões de habitantes, é o 8º país mais populoso do mundo. Sua densidade populacional é uma das mais altas do planeta, com aproximadamente 1.265 pessoas por quilômetro quadrado. Essa densidade extrema, aliada ao fato de Bangladesh ser um dos principais exportadores mundiais de roupas e artigos de vestuário, impõe desafios significativos em termos de infraestrutura e recursos, fazendo com que ele se torne, como você verá a seguir, um dos países mais poluídos do planeta. A origem de Bangladesh como nação é relativamente recente e tem muito a ver com uma das maiores catástrofes da história da humanidade, como você verá agora. Um ciclone monstruoso que tirou a vida de centenas de milhares de pessoas, conhecido como Ciclone Bola. O Ciclone Bola ocorreu em 13 de novembro de 1970 e foi um dos ciclones mais mortais da história, matando entre 300 mil e 500 mil pessoas na região do Delta do Ganges, que inclui a atual Bangladesh, na época conhecida como Paquistão Oriental. A forma como o governo do Paquistão Ocidental, que na época controlava o que hoje é Bangladesh, lidou com o desastre foi considerada extremamente ineficaz e negligente. A falta de uma resposta rápida e adequada ao desastre natural alimentou o descontentamento já existente entre o povo do Paquistão Oriental, atual Bangladesh, que se sentia marginalizado e explorado pelo governo central do Paquistão Ocidental. A percepção de descaso e negligência aumentou a tensão política e social, e nas eleições gerais de dezembro daquele ano, o partido Awami League, liderado por Sheikh Mujibur Rahman e com sua base de apoio no Paquistão Oriental, obteve uma maioria esmagadora na Assembleia Nacional. Apesar disso, o governo do Paquistão Ocidental relutou em transferir o poder. Essas tensões acabaram levando à revolta do Paquistão Oriental
e a eclosão da Guerra de Libertação de Bangladesh em março de 1971. A guerra culminou com a independência de Bangladesh em 16 de dezembro de 1981, após intensos combates e com o apoio da Índia. Assim, a catástrofe do ciclone Bola teve um impacto direto no processo de independência de Bangladesh, pois exacerbou as tensões entre o Paquistão Oriental e o Ocidental e catalisou os eventos que levaram à Guerra de Libertação. Assim, Bangladesh conquistou a independência do Paquistão no ano de 1971, após uma brutal guerra de libertação que deixou marcas profundas em seu povo e em sua terra. A rica cultura de Bangladesh também se reflete em seu idioma, o Bengali, que é a língua materna da grande maioria de sua população. O país também tem uma tradição literária e artística vibrante, com figuras proeminentes como o poeta Rabindranath Tagore, que foi o primeiro não-europeu a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Um fato interessante sobre Bangladesh é seu importante papel no setor têxtil mundial. Bangladesh é um dos maiores exportadores de roupas e têxteis do mundo, e sua economia depende muito desse setor. Além disso, o país fez avanços significativos em áreas como microfinanças, com o Grameen Bank e seu fundador Muhammad Yunus, ganhando o Prêmio Nobel da Paz em 2006 por seus esforços para criar desenvolvimento econômico e social de baixo para cima. Isso reflete o espírito resiliente e empreendedor do país, que continua a enfrentar e superar desafios significativos. Apesar desse progresso, Bangladesh é considerado um dos países mais sujos do mundo, e agora você entenderá facilmente muitos dos motivos dessa realidade. Bangladesh é conhecida por sua abundância de moscas, o que representa um desafio adicional para qualquer turista ou visitante do país. Se você quiser visitar esse lugar, é aconselhável levar repelente de insetos na bagagem para se proteger dessas pragas e aproveitar sua estadia no país. Essa situação reflete os problemas de saneamento e limpeza que o país enfrenta, incluindo dificuldades no gerenciamento de resíduos e na manutenção da higiene pública. Em muitas das cidades do país, as lixeiras são notáveis pela ausência, e a quantidade de lixo é colossal devido a realidades como o fato de o país ser um dos principais criadores e exportadores de roupas do mundo. Tudo isso leva a pragas como as moscas e outras realidades que você conhecerá agora com mais detalhes. Dhaka, a capital de Bangladesh, é a área urbana mais desenvolvida em termos de qualidade de vida, mas também é a cidade mais populosa, com cerca de 23 milhões de habitantes, e uma das 10 cidades mais superpovoadas do planeta. Essa grande concentração de pessoas aumenta os problemas de limpeza e saneamento. As ruas lotadas e a falta de serviços adequados contribuem para o acúmulo de lixo e condições de vida insalubres que têm muito a ver com a curta expectativa de vida de seus habitantes, em comparação com os países desenvolvidos. É importante entender que Bangladesh é uma das nações econômicas mais pobres do mundo, um país onde a maioria das pessoas ganha menos de $1 por dia e realiza seu trabalho de forma rudimentar. O salário mínimo no país é de apenas $95, o que torna a renda média extremamente baixa. Essa pobreza generalizada limita a capacidade do governo e dos cidadãos de investir em infraestrutura ou em condições de vida saudáveis, o que leva ao aumento dos problemas de higiene e poluição no país. Além disso, esses baixos salários tornam o país um dos lugares mais baratos para a mão de obra no mundo, o que atrai grandes empresas internacionais. Muitas marcas de renome mundial têm fábricas no país, aproveitando esses baixos custos de mão de obra. Infelizmente, muitos desses locais geralmente não seguem padrões ambientais rigorosos, contribuindo para a poluição e a deterioração da qualidade do ar e da água. Ao caminhar pelas ruas da capital do país, é comum ver pessoas carregando objetos na cabeça devido à falta de acesso a veículos. Além disso, muitos fios emaranhados em postes refletem a infraestrutura precária do país. Uma cena que parece remontar a séculos atrás e demonstra as condições precárias em que vive grande parte da população. O fluxo de tráfego nas estradas de Bangladesh é caótico, com veículos em constante movimento e pouca regulamentação.
Os pedestres enfrentam inúmeros perigos ao atravessar as ruas devido à falta de viadutos ou metrôs e à ausência de semáforos em muitas praças, onde o fluxo de tráfego depende da orientação da polícia. O transporte público em Bangladesh também é limitado e de má qualidade. Ônibus velhos, superlotados e desconfortáveis são a principal opção na zona rural, enquanto nas cidades os táxis de bicicleta são comuns. Muitos desses táxis operam sem motor, movidos apenas pelo esforço humano. Os ciclistas, geralmente homens que apresentam sinais óbvios de desnutrição, frequentemente transportam outros passageiros. Esse trabalho extenuante não é apenas fisicamente exaustivo, mas também reflete as difíceis condições de vida e a luta constante para sobreviver no país. Outra realidade marcante no país são as barracas de rua presentes em quase todas as esquinas das cidades. Embora a venda de produtos alimentícios seja comum, a falta de higiene é uma preocupação constante que chama muita atenção. Além disso, se você se deparar com uma dessas barracas e decidir comer alguma coisa, recomendamos que observe bem as medidas de higiene. Como você pode ver se vier aqui, as barracas e seus arredores geralmente estão em condições insalubres e muitos vendedores apresentam higiene pessoal inadequada, desencorajando os viajantes a consumir alimentos ou bebidas por medo de problemas de saúde. Neste ponto do vídeo, gostaríamos de lhe perguntar: você se atreveria a comer nessas barracas de rua? Você gostaria de visitar Bangladesh? Pause o vídeo e deixe seu comentário dizendo o que chamou sua atenção. Essa é a melhor maneira de você apoiar o mundo sem censura, para que possamos continuar trabalhando para trazer a você conteúdo interessante como esse. Obrigado. Além de tudo isso, o baixo nível de educação do país contribui para problemas ambientais e de saúde. Apenas 3 em cada 10 pessoas sabem ler e escrever, o que limita a conscientização sobre a importância da higiene e do gerenciamento adequado do lixo. As cidades sofrem com altos níveis de poluição e a presença de lixo é generalizada, agravando ainda mais os desafios que Bangladesh enfrenta para melhorar suas condições sanitárias e de limpeza. Além da higiene e da sujeira nesse país superpovoado, outro dos elementos mais marcantes no momento diz respeito a AOS casamentos múltiplos e AOS esforços que estão sendo feitos pelo governo para eliminar ou restringir essas práticas. Em Bangladesh, a principal religião é o islamismo, e aproximadamente 90% da população é muçulmana. Essa predominância se deve à história e à cultura do país, que foi influenciada pelas conquistas islâmicas no subcontinente indiano durante a Idade Média. O Sultanato de Bengala e, posteriormente, o Império Mughal estabeleceram o Islã como a religião predominante na região. A integração de práticas e valores islâmicos na vida cotidiana de Bangladesh perdurou ao longo dos séculos, especialmente após a separação do Paquistão e sua independência. Assim, uma das práticas derivadas do Islã que ainda prevalece em Bangladesh é a poligamia, que permite que os homens se casem com várias esposas. De acordo com a lei islâmica, um homem pode ter até 4 esposas ao mesmo tempo, desde que possa tratá-las de forma igual e justa. Embora nem todos os homens em Bangladesh pratiquem a poligamia, essa opção é legalmente permitida e seguida em determinadas comunidades e contextos socioeconômicos, especialmente em áreas rurais ou entre grupos conservadores, permitindo que alguns homens se casem com mais de 4 esposas. Em Bangladesh, a poligamia é uma prática legalmente permitida tanto para muçulmanos quanto para hindus, embora esteja sujeita a determinados regulamentos e restrições. A lei islâmica, baseada no Alcorão, permite que um homem tenha até 4 esposas simultaneamente, desde que ele possa tratá-las de forma igual e justa. Entretanto, em um esforço para moderar essa prática e lidar com os problemas sociais e econômicos associados, as autoridades de Dhaka implementaram um sistema de impostos que busca desestimular os casamentos múltiplos. A South Dhaka Corporation introduziu um esquema de impostos que aumenta exponencialmente com o número de esposas. De acordo com as novas regras, um homem deve pagar 90 centavos de dólar para se casar com sua primeira esposa, enquanto o imposto para uma segunda esposa é de 45 dólares. Uma terceira esposa custa 181 dólares,
e o imposto é de $453 para 4 esposas ao mesmo tempo. Essa abordagem gradual e escalonada da tributação tem o objetivo de tornar a prática da poligamia menos atraente e mais difícil de manter financeiramente. O aumento dos impostos reacendeu o debate sobre a poligamia em Bangladesh, gerando opiniões divergentes. Os ativistas e críticos dos direitos das mulheres argumentam que, embora essa medida possa reduzir a incidência de casamentos múltiplos em Dhaka, ela não resolverá completamente os problemas relacionados à poligamia, nem abordará as desigualdades de gênero. Além disso, a falta de registros legais de muitos casamentos no país levanta dúvidas sobre a eficácia do imposto na prática. Enquanto isso, algumas outras cidades de Bangladesh estão considerando implementar medidas semelhantes em um esforço para moderar a poligamia sem bani-la completamente. Mas se há uma cicatriz que nenhum bangladeshiano esquece em sua história recente, ela tem a ver com o ciclone mais mortal da história da humanidade e com as características geográficas deste país. Na noite de 12 de novembro de 1970, um poderoso ciclone se formou nas águas quentes da Baía de Bengala. Esse fenômeno meteorológico, conhecido como ciclone Bola, começou a se formar nas profundezas de um oceano inquieto, escondido pelas correntes e névoas da monção. O que parecia ser uma tempestade comum na região de Bangladesh, um país notório por sua vulnerabilidade a desastres naturais, rapidamente se tornou um dos ciclones mais devastadores da história. O ciclone Bola avançou com força implacável em direção à costa de Bangladesh, trazendo consigo ondas colossais e ventos com força de furacão que varreram tudo em seu caminho. A devastação foi imediata. Milhares de casas e estruturas desabaram, submersas pelo mar revolto e pelas chuvas torrenciais. A falta de uma infraestrutura resistente e a falta de preparo para uma calamidade como essa contribuíram para a escala da tragédia. A população, já vulnerável e desprotegida, enfrentou uma onda de destruição que deixou um número inicial de mortes alarmante. No entanto, o impacto do ciclone Bola não terminou com a tempestade. As inundações generalizadas e a destruição de casas criaram um terreno fértil para doenças e problemas de saúde que se espalharam rapidamente. A falta de instalações sanitárias e de água potável adequada agravou a crise, levando a surtos de doenças infecciosas. A morte e o sofrimento continuaram por muito tempo depois que o ciclone se foi, com doenças e desnutrição cobrando um preço adicional da população já traumatizada. À sombra da tempestade, Bangladesh enfrentou uma tragédia que permaneceu além dos ventos e das ondas, revelando a fragilidade da vida em um ambiente implacável. Esses desastres têm a ver com a localização do país em uma das regiões mais propensas a ciclones, terremotos e enchentes, pois fica no cruzamento de rotas climáticas perigosas. A geografia do país, com sua extensa planície de inundação e proximidade com o mar, torna-o suscetível a esses desastres naturais. A combinação de sua topografia baixa e rios de fluxo rápido cria um ambiente em que os ciclones podem liberar sua fúria, com poucas restrições, exacerbando o impacto de suas tempestades devastadoras. Apesar desses desafios, nos últimos anos o país tem se classificado anualmente entre os 5 países que mais crescem no mundo. A grande população e a perspectiva otimista de muitos de seus habitantes bem-educados e esperançosos alimentaram uma narrativa de enriquecimento e desenvolvimento acelerado. No entanto, a realidade no local mostra um quadro muito mais complexo e agridoce. A alta densidade populacional e a pobreza persistente continuam a limitar o progresso, com muitas pessoas vivendo em condições deploráveis e lutando para sobreviver em um ambiente marcado pela escassez de recursos e infraestrutura precária. O paradoxo de Bangladesh se manifesta no contraste entre o crescimento econômico e a dura realidade de seu povo. Enquanto alguns desfrutam de uma vida relativamente confortável, a grande maioria enfrenta dificuldades extremas. Nas ruas da cidade e em bairros improvisados, a moradia inadequada, a falta de instalações sanitárias e a dependência de recursos descartados refletem uma luta constante por uma existência digna. Embora o país esteja caminhando para um futuro promissor, o contraste entre o progresso e a pobreza persistente
continua sendo um lembrete constante da complexa realidade em que Bangladesh se encontra. Esse país, frequentemente associado a desafios climáticos, ambientais e sociais, também oferece paisagens naturais que contrastam de forma fascinante com suas dificuldades. Entre seus tesouros naturais estão algumas praias tropicais deslumbrantes e vastas florestas que pintam um quadro mais idílico da nação. A principal delas é a praia de Cox's Bazar, famosa por ser reconhecida como a mais longa praia de areia natural do mundo. Essa praia, localizada no sudeste de Bangladesh, se estende por aproximadamente 120 quilômetros ao longo da costa da Baía de Bengala. É uma praia de areia dourada conhecida por sua extensão e beleza cênica, atraindo turistas locais e internacionais como um dos lugares mais bonitos e visitados do país. Sua extensão e cenário tropical oferecem uma experiência única para aqueles que buscam praias intermináveis e águas mornas. Além de Cox's Bazar, Bangladesh é o lar de florestas exuberantes que enriquecem sua paisagem natural. A floresta de Sundarbans, por exemplo, é a maior floresta de mangue do mundo e um patrimônio mundial da Unesco. Esse ecossistema não é apenas essencial para a biodiversidade global e a saúde do país, mas também fornece um habitat vital para espécies ameaçadas de extinção, como o tigre de Bengala. As extensas florestas e áreas úmidas de Sundarbans são uma maravilha ecológica que contrasta com a imagem frequentemente associada ao país devido seus problemas socioeconômicos. Outra das realidades mais impressionantes desse país é o grande número de vilas flutuantes que ele contém. Um dos melhores exemplos está no distrito de Barisal, no sul de Bangladesh. Lá você encontrará vilas flutuantes construídas em plataformas que se adaptam às variações sazonais dos níveis de água. Durante a estação chuvosa, quando os rios transbordam e a terra ao redor é inundada, essas plataformas flutuantes permitem que os residentes vivam suas vidas diárias sem serem levados pela água. Casas, mercados e estradas são montados em estruturas de madeira e bambu que flutuam na água, criando uma paisagem única que muda com as estações. A vida nessas vilas flutuantes é profundamente influenciada por esse ambiente aquático. A maioria das atividades diárias é realizada em barcos, desde o transporte de mercadorias até o deslocamento de pessoas. Nesses vilarejos, as crianças, por exemplo, precisam navegar em barcos para chegar à escola, muitas vezes fazendo a viagem sozinhas. Essas crianças se tornaram navegadores experientes desde cedo, usando pequenos barcos para atravessar as águas ao redor de suas casas e chegar às instituições de ensino. Essa situação levou à criação de soluções inovadoras e adaptáveis para garantir que a educação continue apesar das condições difíceis. As condições de vida nessas vilas flutuantes levaram a várias adaptações exclusivas. As casas são construídas em plataformas que podem subir com o nível da água, enquanto os mercados e as áreas comunitárias são projetados para flutuar e permanecer acessíveis durante todo o ano. As famílias costumam usar barcos para todas as suas necessidades diárias, incluindo a compra de alimentos e a realização de tarefas domésticas. Esse estilo de vida promoveu uma profunda conexão com o ambiente aquático e uma surpreendente resistência aos desafios de viver em uma região tão inundada. Embora a vida nessas vilas flutuantes possa parecer idílica e única do ponto de vista de alguém de fora, ela também apresenta desafios significativos. A dependência da água para quase todas as atividades e a necessidade constante de se adaptar às flutuações sazonais exigem habilidades e conhecimentos especializados. As condições também podem ser difíceis durante períodos de inundações extremas, quando o risco de doenças e a acessibilidade aos recursos podem ser comprometidos. No entanto, a capacidade dessas comunidades de inovar e se adaptar continua sendo um testemunho da engenhosidade e da resiliência de seus habitantes. Como você pode ver, há muita beleza natural nesse país, mas, infelizmente, o triste passado, as catástrofes ambientais, a falta de infraestrutura e a mão de obra barata fazem desse belo país um dos mais complicados, sujos e poluídos do planeta.
do Mundo Sem Censura, esperamos que essa viagem a Bangladesh tenha sido tão empolgante para você quanto foi para nós. Pensando nisso, e no esforço que temos para fazer esses vídeos, gostaríamos que você nos deixasse uma curtida e um comentário, pois essa é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trazendo o melhor conteúdo a cada semana. Se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu, não espere mais e faça isso agora, ativando o sininho para não perder os vídeos fascinantes que fazemos toda semana. Vídeos como este que você pode assistir agora para conhecer outro dos cantos mais fascinantes do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que esse lugar tem a oferecer.